A história aqui da maré é uma história muito rica. E a gente queria muito ver a maré, como é que ela era antes. A gente tinha esse sonho. Nessas pesquisas que a gente fez sobre a maré, a gente descobriu, conheceu a obra do fotógrafo Augusto Malta. E numa das nossas idas ao arquivo, a gente se deparou com uma pasta, né, que era a pasta que estava escrito assim, Praia do Apicu. E quando a gente abriu a pasta, foi assim um momento de extrema emoção, porque ali tinha uma série de fotos, fotos que faziam uma composição, juntando uma com a outra, e que mostravam nada mais nada menos do que a maré no início do século XX. E justamente a foto é essa aqui, foto da Praia do Apicu. Essa foto foi tirada da entrada da Ilha do Fundão, ela mostra toda a região da maré, o canal de Ramos, que ainda existe, aqui atrás o Morro do Timbal, totalmente desocupado, com muitas árvores. Aqui ainda dá para ver que a pedreira não tinha sido explorada, porque o morro depois foi explorado, a pedra que tinha aqui foi toda retirada, né? E aqui o bairro de Bom Sucesso, o loteamento, as primeiras casas do bairro. Essa é a região da maré, sem ocupação nenhuma. Aqui as ilhas, né, que formavam o arquipélago que hoje é a Ilha do Fundão. Aqui a Ilha do Pinheiro também está toda aterrada, foi integrada também ao continente, onde existem algumas comunidades aqui também da maré. E aqui a gente pode notar um barraquinho, uma casinha, que a gente pode dizer assim, é o primeiro barraco da maré. Então, com a construção da Avenida Brasil, né, a gente tem dois fatores que são fundamentais para a ocupação dessa região da maré. Primeiro, trazer para cá as grandes indústrias que se instalariam no que eles chamaram de a nova zona industrial do Rio. Antes, a zona industrial do Rio ficava no Caju, São Cristóvão, Benfica. Posteriormente, com a Avenida Brasil, ela então avança para o entorno da avenida. Quer dizer, se as fábricas vêm, se as indústrias vêm, elas trazem os empregos. E muitos trabalhadores que construíram a Avenida Brasil vieram do Nordeste, desciam no Campo de São Cristóvão e vieram trabalhar aqui na avenida. Eles não tinham onde morar. E começaram então a ver as possibilidades de ocupação que havia nessa região próxima à obra, assim como na obra de construção da cidade universitária. Então esses fatores acabaram incentivando essa ocupação que mais tarde vai crescer, né, ao longo dos anos, a partir da década de 40, que vai dar origem então à região da maré. E a maré foi crescendo, e foi crescendo justamente sobre o mar. As pessoas que chegavam não tinham mais os terrenos ou iam para um outro núcleo de ocupação que acabava se estendendo sobre a Baía de Guanabara. E é justamente essa a grande marca que a gente entende que é a marca da maré. Favela que não tinha o chão, uma favela onde que os moradores tiveram que ocupar de uma forma extremamente resistente, que não só uma resistência contra autoridades públicas que derrubavam os barracos, que pressionavam, reprimiam, mas também contra as próprias forças da natureza. E a gente pode passar para um outro momento, né, que é um momento de transformação urbana nessa região da maré. Quer dizer, a partir da década de 40, quando a gente tem o início da ocupação, né, o primeiro núcleo de ocupação se dá aqui no Timbal, posteriormente Baixa do Sapateiro, Parque Maré, e depois Parque Rubem Vaz e Parque União. Aqui a gente tem a rua principal, que corta Nova Holanda. Ela é construída de uma outra forma. Ela é construída pelo próprio governo do estado da Guanabara, na época de Carlos Lacerda, dentro de uma política de remoção das grandes favelas da cidade do Rio, principalmente aquelas que estavam ocupando terrenos em áreas de interesse da especulação imobiliária. Essa foto é uma foto geral, né? É uma foto tirada às vésperas da intervenção do governo federal, do Projeto Rio, e aqui a gente tem o Timbal, com uma pequena franja de palafitas. Você tem aqui a Baixa do Sapateiro, o Parque da Maré, e o que a gente vê aqui é as poucas casas que estão sobre o mar, que é essa franja formada por palafitas, elas iniciavam aqui. Isso tudo foi aterrado pelos próprios moradores. Com exceção da Nova Holanda, que aqui a gente vê muito claramente, ela tem toda uma irregularidade nas construções, né, porque foi planejada e construída pelo governo do estado da Guanabara. E aqui, então, a gente vê que a maré, antes da intervenção do Projeto Rio, já se encontra bastante aterrada. E como é que os moradores faziam isso? Eles trabalhavam em obras, compravam caminhões, se cotizavam, juntavam os vizinhos e fechavam, às vezes, uma quadra. Compravam o caminhão e as famílias iam, trabalho de formiguinha, à noite, de madrugada, né?
trazendo os aterros para construir o chão da casa. Num lapso aí de 30 anos, né, a gente já tinha toda essa parte aqui aterrada da maré e aterrada pelos próprios moradores. Construíram as ruas, as quadras e o chão dos seus barracos. Em 79 começou então o chamado Projeto Rio. Iniciaria no Caju, terminaria em Caxias, faria um grande aterro na Baía de Guanabara e se constroem casas para fazer a remoção desses moradores dessas áreas de palafitas, que é o que a gente pode mostrar aqui nessa área, que é a área das palafitas. O barraco, que é a grande peça do museu, né? Aqui a gente vê um barraco, o fundo do barraco, e aqui as grandes transformações pelas quais passou a maré. Um momento importante da vida e da história dos moradores da maré, e uma palavra que marca muito toda essa trajetória, é resistência. Aqui sempre foi preciso resistir, criar estratégias para permanecer no lugar, para não ser removido, barraco destruído, a casa queimada, negociar pela permanência junto às forças militares que diziam que eram donas dos terrenos, a prefeitura municipal que trazia a guarda, que foi criada para erradicar favelas, que trazia para derrubar os barracos. A gente lembra nos depoimentos de moradores que se passava um cabo de aço nas pernas das palafitas e um trator saía puxando e assim, de uma hora para outra, se derrubava todo um trabalho de dias e mais dias das pessoas. Se destruía a vida das pessoas apenas com cabo de aço e com trator. E os moradores foram percebendo que era preciso resistir, foram se organizando, foram se unindo e a maré foi permanecendo. E a maré foi dando uma aula de como fazer para transformar todos os problemas que ela tinha em soluções e em novas alternativas para a permanência. O que nós queremos é mudar essa visão que a mídia muitas vezes coloca, que a maré é um lugar onde se produz só violência, e queremos mostrar que aqui se produz muito mais, se produz vida. Resistir sempre foi preciso. Resistir à força da maré, à ação da polícia, às ameaças de remoção. Os moradores se organizaram em associações, lideranças surgiram, muitas conquistas foram alcançadas, mas o tempo da resistência não acabou. É preciso continuar resistindo. Violência, preconceito, discriminação. Aqui, resistir sempre foi preciso, mas resistir sozinho